Mentiram para vocês, enganaram vocês, não. Arrays não são simplesmente ponteiros. Você sabia disso? Porque a gente, quando entra na faculdade ou quando começa a estudar baixo nível, a gente sempre diz o que é ponteiro, o que é array. Ah, é a mesma coisa, array e ponteiro, mas não. E hoje eu vou mostrar aqui, vou provar para vocês que não é a mesma coisa. E por que que essa misconception faz a gente ter algumas confusões na nossa cabeça quando a gente está mexendo com array. E essa dúvida veio de vocês, baixinhos e registradores da nossa comunidade, mais especificamente do R457229, um membro muito ativo lá da nossa comunidade do Discord, que perguntou: alguém aí pode me explicar por que não posso passar um array, o array de duas dimensões para uma função que espera int asterisco asterisco, se arrays são ponteiros? Qual o motivo de não conseguir fazer um cast? Só queria entender mesmo. E tá aí a confusão quando a gente fala que array é a mesma coisa que ponteiros. Pô, se array tem duas dimensões, então ponteiro tem duas dimensões também. Não é bem assim. E aqui, já adiantando a resposta, que na verdade o array não são bem dois ponteiros. Vai ser um ponteiro contíguo na memória que o compilador usa continha para transformar de 2D para 1D. Então isso daqui não é um double array, isso daqui é um ponteiro único. Entendeu? Esse tipo de array. E já int asterisco asterisco é um ponteiro para um ponteiro. Aí o compilador não consegue fazer essa conversão de 2D para 1D porque não existe essa conversão. Tem esse vídeo que eu explico a mais e hoje eu vou falar melhor disso também. Para resumir, se for um D, array é como se fosse um ponteiro. Se for mais de uma dimensão, ele na verdade seria um ponteiro ainda, né? De uma dimensão, não dupla dimensão. Não um ponteiro para um ponteiro, desculpa. Por isso que em todos os meus projetos eu só uso notação de array quando é tamanho fixo e sabido em CompTime. Se não for, faço tudo como ponteiro e converto para a dimensão que eu quiser. O que eu quero dizer com isso? Eu não uso isso daqui, galera. Eu não uso em nenhum projeto um array de mais de uma dimensão. Por que eu não uso? Porque dá dor de cabeça. É mais fácil você fazer a conversão de 1D para 2D, de 2D para 1D na mão, do que fazer isso daí. E deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Primeiro em C, aqui dessa aplicação. Primeiro aqui o código em C, né? O que eu tenho? Eu tenho uma array de dupla dimensão e eu tenho um ponteiro de um ponteiro e um ponteiro para um ponteiro, né? O double pointer. Aqui eu faço as alocações e aqui eu vou imprimir o endereço de memória. Por que eu quero saber do endereço de memória? O que é um array? Array é um espaço contíguo em memória. E o que é um ponteiro? Um ponteiro é um ponteiro. Ponteiro é simplesmente isso. Um ponteiro ele pode apontar para qualquer coisa, inclusive um array. E a gente acaba usando a mesma notação para espaços contíguos, né? A continha do ponteiro, ela é isso daqui. Então, assim como eu posso usar a notação inicial, eu posso somar no meu ponteiro e tirar o valor dele, inclusive, e eu vou mudar o código para fazer isso. Eu posso fazer operações com meus ponteiros queridos, operações aritméticas. E essa continha aqui, né, é do endereço de memória. Quando ponteiro mais 1, mais 2, ele me dá um novo endereço de memória, um novo ponteiro. E eu também tenho o meu ponteiro duplo aqui, que eu posso acessar como se fosse essa array dupla. Só que a questão de contiguidade de memória, ela não se mantém. Eu fiz uma continha aqui só para forçar que isso não se mantenha, mas isso vai depender de alocador e mesmo se eu tirar essas condições aqui, a contiguidade de memória não se mantém. E o que é a contiguidade na memória? É um endereço atrás do outro, igual a um gafanhoto. E nesse exemplo aqui, né, a gente já vai aprender um pouco sobre contiguidade, porque o que acontece? Em C, o que acontece é que a última dimensão da array é contígua na memória, então um endereço atrás do outro. Nesse caso aqui, ó, a dimensão, o endereço 0, 1 da array é 1 byte na frente do endereço 00. No 1, 0, ou seja, na segunda dimensão aqui, quando eu somo, é 4 bytes. E por que é 4 bytes? Porque o tamanho da minha coluna aqui, o tamanho do meu último é 4. E, enfim, se eu somo 1, eu pego esse valor aqui, multiplico por 4 e somo o da direita. É basicamente assim que faz continha. No vídeo no vídeo que eu falo mais a fundo disso, vai estar na descrição aí, se vocês quiserem aprender a fazer essa continha. E o que acontece? Se eu tenho uma array de uma dimensão, eu tenho as mesmas características. Aqui, ó, uma array de tamanho 12, 3 vezes 4 é o tamanho do ponteiro, né? E eu posso fazer simplesmente as mesmas continhas para transformar de 1D para 2D e de 2D para 1D. É bem simples.
Já agora, se eu vou para um ponteiro duplo, se eu tenho um int asterisco asterisco, nada disso se mantém. Absolutamente nada disso se mantém. Porque você vai ver aqui, ó, que o primeiro aqui, como é interno, como eu coloquei internamente, até se mantém contínuo. Mas quando eu começo a mudar a minha coluna também, além da minha linha, a primeira dimensão, além da segunda, tenho valores aqui de distância de memória aleatórios, que, enfim, é o que o compilador escolheu, e pode ser que eu rode uma vez, dê um, eu rode outra vez, dê outro, e acontece, paciência, coisas da vida. Bugs acontecem por causa disso, comportamento não determinístico, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E como eu falo aqui ó, nos vídeos do Advent of Code, eu fiz bastante isso, e na nossa série de LBM, nos LBM, eu fiz também bastante. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, esse é um exemplo do problema do Advent of Code que eu resolvi, que aqui ó, eu tenho uma tabela que ela é 2D, na verdade, um campo de visitados que também é 2D, só que eu faço isso como um array 1D. Por que eu faço isso? Para facilitar a minha vida, fica muito mais fácil. E daí eu pego e converto aqui, ó, converto de um índice 1D para posição, que é 2D, e vice-versa. A continha é bem simples, dá para fazer para 3D, 4D também. E eu uso isso desde sempre, porque eu trabalho bastante com matriz multidimensionais, 2D, 3D, 4D, e facilita bastante você transformar tudo em um ponteiro só e você ficar transformando as dimensões. É bem massa. E continuando aqui, né, nas perguntas, o Edmar Paia. Então, int array, né, é uma matriz unidimensional estática. É uma matriz bidimensional estática não necessariamente, né? Só se você sabe o tamanho em CompTime. Int asterisco asterisco é um ponteiro para ponteiro dinâmico. Mais ou menos isso. É um ponteiro para um ponteiro, pode ser dinâmico, pode ser estático, pode ser o que você quiser, né? E int asterisco é um ponteiro para outro ponteiro, independente se ele é dinâmico ou não, como já me respondeu aqui. Geeks4Geeks tem umas imagens legais para visualizar. E entender essas coisas, galera, entender essas questões de memória é muito importante para você entender baixo nível, porque tem muito... A maioria dos bugs, né, são de memória, e você tem alguns bugs de comportamento não determinístico, que às vezes é alguma coisa tipo assim, quando cai contiguamente na memória, daí dá certo. Por exemplo, ponteiro para ponteiro. Quando não cai, aí dá errado. E 50% das vezes seu programa dá errado, você não sabe por quê, você não faz a mínima ideia. E na verdade é isso, é um bug de não determinismo de comportamento, que é uma delícia de debugar, esse tipo de problema, tá? E eu espero que tenha ficado claro que matrizes não são ponteiros, matrizes são espaços contíguos na memória. E ponteiros podem apontar para qualquer coisa, pode ser unidimensional, bidimensional. Se você quiser fazer uma equivalência de matriz para um ponteiro unidimensional, beleza, mas quando você passa para matriz 2D, 3D, 4D, começa a confundir bastante, tá? Quem está programando. Então é isso, não esqueçam de colar na comunidade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem para membros vários vídeos utilizando esse tipo de recurso. E valeu, tchau, obrigado.